Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula sobre o Dialogflow. Eu sou Débora Oliveira, sou designer de conversas aqui da eLife e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os principais elementos que estão envolvidos no treinamento de um bot e na otimização desse mesmo bot. É interessante destacar que essa aula foi criada principalmente para quem não tem nenhum conhecimento técnico em relação à ferramenta. Então, é uma aula bem didática e não é voltado para quem é programador e trabalha com o código da ferramenta em si. Vou explicar um pouquinho sobre o que é o Dialogflow e os principais termos que a gente usa para conseguir entender e trabalhar com a ferramenta de fato. Então, o Dialogflow antigamente era conhecido como API.ai e foi uma plataforma comprada pela Google para que a gente pudesse desenvolver interfaces de conversação para bots, que podem ser publicados tanto em aplicativos e em diversas plataformas e diversos dispositivos. Então, tem um campo aí de atuação bem grande. Como é que funciona, então, essa experiência do usuário com o Dialogflow? Tudo que o usuário fala para esse bot criado na plataforma, ele é entendido como métodos input, os quais o bot vai receber como carries, que são textos de fato, e nesses textos a ferramenta vai procurar onde é que tem intents nesses textos e onde é que tem entidades também, para que isso já possa facilitar o entendimento do bot. E aí ele pode processar essas informações dentro da plataforma mesmo, ou ele pode utilizar o recurso de um código quando é necessário, quando a ação que é necessária é um pouco mais complexa ou você quer uma resposta mais personalizada. Então, depois de fazer esse reconhecimento, o bot devolve a resposta mais adequada para aquilo que o usuário solicitou. Então, os principais termos que a gente tem que entender, primeiro é o agent, né, que é o nosso bot de fato, que a gente pode chamar de assistente virtual, pode ser um atendente, pode ser por voz, pode ser um chat. Então, aí tem diversas possibilidades para o nosso agent. O próximo termo são entidades, que são a lista de opções sobre determinado tópico. Então, se a gente pensar no bot que foi criado para um hospital, para um plano de saúde, vamos dizer para um hospital, e a pessoa quer marcar uma consulta. Então, a entidade, nesse caso, poderia ser o dia da consulta, poderia ser o plano que a pessoa usa, enfim. Será uma lista de opções sobre algum tópico. Pode ser também verdadeiro ou falso, não precisa ser também várias opções sobre determinado tema. E o intent, que é o básico da conversa do bot, sem intents o bot não funciona, é aquilo que o usuário diz, que a maioria das frases que o usuário fala é algo que ele está solicitando do bot. Então, é por meio das intents que a gente cria, que a gente pode dizer ao bot o que é que ele vai entender, como é que a conversa vai se desenvolver. Um tipo de intent são as follow-ups, que são intents subordinadas a outras intents. E o que é que elas fazem nessa conversa? Imagina que o bot, para que ele possa entender e conseguir conversar com o usuário, ele vai percorrendo todas as intents a cada resposta que ele deve dar ao usuário. E para deixar esse processo mais rápido, as follow-ups elas funcionam como formas hierárquicas. Se você tem um determinado assunto, que você sabe que o próximo tópico da conversa é relacionado a esse assunto, você pode criar uma follow-up em vez de criar uma intent nova. E aí o bot já vai saber onde ele tem que entrar. É claro que há várias relações que você tem que estabelecer entre cada intent e a intent principal para definir essas prioridades. Uma forma de definir prioridades entre intents é o contexto, que, como diz aqui o texto, liga basicamente o intent e o follow-up, mas também pode ligar
intente principal e outras intentes principais. Na verdade, o contexto ele tem várias funções. Mas duas que a gente vai citar aqui é a prioridade dos fluxos que ele define. Então, ele pode dizer que nessa intente ele vai entrar primeiro do que em outra. Mas como ele também funciona como portas de entrada, você vai ter várias intentes com o mesmo contexto. Então, é como se ele pudesse dizer como se o treinador, no caso, pudesse dizer para o bot. Você pode entrar, né, em várias dessas opções. Escolhe a que tem mais a ver com o que está acontecendo na conversa agora. Uma boa explicação para o que é o contexto é que depois de responder ao usuário sobre determinado assunto, o bot simplesmente não pode esquecer do que é que ele estava falando agora para poder seguir para outra intente. O contexto é o que vai dizer o que é que está acontecendo na conversa agora. Nós temos também o fulfillment, que é de fato a integração com o código. Como eu disse, você tem algumas funções mais complexas que o bot precisa realizar, e por conta da limitação, que é óbvio que o Dialogflow tem suas limitações, a gente vai ter que fazer, necessitar a ajuda de um código. E aí a gente pode fazer isso também para respostas personalizadas. Então, são ações específicas que a gente requer do bot. As integrations são os canais que o bot vai ser publicado. Então, hoje a gente pode publicar um bot por meio do Dialogflow no Facebook, pode publicar no Google Assistant, no Slack, pode inclusive fazer uma web demo para a gente testar o nosso bot. A gente não quer que ele seja definitivo, a gente quer fazer alguns testes antes de publicar para o nosso cliente. Então, a gente pode fazer uma web demo para que o bot tenha um pouco de treinamento antes de ser de fato publicado.